Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos começar a live Voz e Encanto hoje com um convidado muito especial, Ariel Coelho. Vai estar conversando um pouquinho com a gente, falando sobre voz e vai ser bem divertido. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta, você pode colocar aí, ó, tem uma interrogação e aí você pode digitar sua pergunta para a gente ficar verificando aqui para você participar com a gente. O Ariel já está aqui, vamos convidá-lo aqui. Olá, que Tudo bem, Cris? Como você saudade! tá? Bom demais, que bom. Saudade de você. Obrigado pela oportunidade. Cá estamos. Como Cá é que estão as coisas por estamos. aí? Ah, parados, isolados, Estamos mas juntos, juntos. então. Que Muito saudade bom. de você, Ariel. Muito É, legal A você estar recíproca, a aqui. recíproca é verdadeira. Já fizemos coisas Ah, muito legais, né? E vamos fazer ainda muito mais. muito, se Deus quiser. Essa é uma delas. Está sendo um Essa grande é uma prazer delas, né? receber E você aqui. muito legal. O prazer é todo meu, com certeza. Ariel, antes de falar sobre você, eu queria que você se apresentasse, na verdade, mas eu falo que falar sobre o seu currículo antes de ser tudo que você é profissionalmente, você é um ser humano incrível. Oh, obrigado. Adoro você. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí da sua carreira, da sua trajetória. Tá bom, ótimo. Bom, primeiro então vamos oficialmente, né? Vamos oficializar aqui esse agradecimento à Cris, grande profissional, grande fonoaudióloga, minha amiga, minha querida. Também é um ser humano muito incrível. Tive a oportunidade de a conhecer com a sua família e tal. Maravilha, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Cá estamos. Bom, é, meu nome é Ariel Coelho, eu sou cantor, mas muito mais a essa altura do campeonato professor do que cantor, né? Eu me embrenho aí pelo mundo das ciências vocais, pelo mundo dos estudos acerca da voz, já faz bastante tempo, ou um tempo considerável, e tenho feito trabalhos bastante focados aí na formação de profissionais, uma formação, vamos dizer, um complemento, né, na formação de profissionais, no que diz respeito, então, ao conjunto das ciências da voz. Alguns têm chamado, né, alguns, no bom sentido, de vocologia, alguns têm, antes era, né, ciências da voz, enfim, esse esforço interdisciplinar de fazer os profissionais pensarem cada vez mais e cada vez mais profundamente, mais interdisciplinarmente, o fenômeno da voz, né, falada e cantada no meu Puxando a Brasa pro Assado, voz cantada. Eu tenho também alguns estudos interessantes nessa mesma direção, acerca, né, das vozes distorcidas, os drives vocais, e muitas pessoas acabam conhecendo meu trabalho mais por isso, né, do que por outra coisa. E, claro, sou suspeito, mas o estudo de drives vocais, o estudo de vozes distorcidas, a fisiologia dessas técnicas é muito interessante, porque o estudo da fisiologia dessas técnicas, esses dias eu falei isso em algum outro lugar, elas nos provocam a ver a voz não drive de outra maneira. A gente consegue começar a ter umas elucubrações interessantes. Ah, se isso acontece aqui, então lá naquela outra técnica. Enfim, eu acho muito legal essa provocação que o estudo dos drives, das vozes distorcidas, acabaram nos proporcionando. E apenas para complementar, então, né, eu e a Cris, enquanto estávamos fechando esse negócio da live, fechando é forma de dizer, né, combinando, aí ela brincou comigo assim, pô, mas o que eu ponho lá, né, como para te apresentar? Eu falei, Cris, eu sou professor de canto e deu, né, cara? Daí ela colocou mais alguma coisinha, mas nas internas eu e ela estávamos falando, e por isso, né, nós estávamos rindo acerca disso. Para quem não sabe,
eu fui, né, me formei, graduei, pós-graduei em psicologia, levei isso adiante durante um tempo. Tenho publicações, inclusive, brinquei esses dias também. Eu acho que eu tenho mais publicação em psicologia do que em canto. Eu fiz, então, nesse meio tempo também fiz caminhei por outros lugares aí. Para quem não sabe, vou contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei, só para a Cris, eu acho. Acreditem, senhoras e senhores, eu digo acreditem, porque é engraçado, eu acho. Eu, Ariel Coelho, eu sou oficialmente um perito criminal. Literal. Eu tô indo porque... Pô, nada a ver, Léo. Tu é professor de canto, técnica vocal. Eu me especializei em ciências criminais e me tornei perito criminal durante um tempo. Então eu tô rindo, né, da situação porque aparentemente não tem nada a ver. Aí eu fui professor de filosofia, fui professor de sociologia, dei uma passeada aí por várias áreas e sem dúvida, puxando a brasa pro assado, Cris, né? Isso tudo, claro, acabou me ajudando muito a ter essa visão interdisciplinar ou esse sininho o tempo inteiro. Ops, vamos olhar o fenômeno por outros ângulos. Por quê? Porque tem um monte de disciplina que estuda os fenômenos, cada uma com as suas metodologias mais específicas, umas mais genéricas, todas, obviamente, seguindo os caminhos da ciência ou as exigências da ciência. Então, isso eu agradeço demais, esse meu passeio crossover. Exatamente, porque isso ajuda, sem dúvida nenhuma ajuda. E cá estou, senhoras e senhores, e para a gente bater um papo aqui vai ser muito legal. Vai ser o máximo. E, Ariel, por isso que eu falo que é difícil te descrever, né? Porque a tua formação é muito legal. E eu acho que isso facilita essa questão também da interdisciplinaridade, das interdisciplinares. Sim. E também de ver o ser humano por completo, né, Ariel? Exatamente. A gente não está vendo a voz do ser humano, a gente está vendo aquele ser humano que possui aquela voz. Belíssima observação, Cris. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, claro, sou suspeito, né? Mas de que o modo como eu encaro a voz extra fenômeno fisiológico se mexendo, é isso. Eu não consigo só fazer isso porque faz parte da minha formação. Sempre ver o fenômeno como um todo. E claro, Cris bem sabe disso, né? Uma profissional da área. Tratar a voz, no caso dos fones é tratar mesmo, né? Mas tratar no sentido agora pedagógico, trabalhar uma voz, vocês sabem disso. Tem mais coisa envolvida. Não é só a biomecânica daquele sujeito, embora, né, a gente esteja muito preocupado com isso, porque a gente quer destravar o cara, a gente quer que ele funcione. Mas a gente não pode ignorar, né, que ele é um fenômeno inteiro. E as travas, às vezes, que ele tem, na maioria das vezes, as travas que ele tem não são necessariamente travas biomecânicas, ou seja, não necessariamente a fisiologia dele tem algum problema que o impeça. Claro, tem que condicionar, tem que trabalhar, óbvio, né? Tem que habilitar. Mas muitas das travas não estão no equipamento. Às vezes estão aqui dentro, não no sentido também de um problema, mas porque o sujeito ele é inteiro, né? Ele é psicofísico. Então, sem dúvida, este olhar que a gente precisa ter, né? Eu devo muito, sim, a esse meu passeio aí de conhecimentos interdisciplinares. E tem que continuar. Exatamente, porque a voz é tudo isso, né? É tridimensional a voz, né? Exatamente isso. Maravilhoso. Ariel, e nesse caminho todo aí, aonde que você se viu um amante da voz? De verdade, assim, não, é isso que eu quero estudar, é isso que eu vou trilhar agora. É uma pergunta muito, muito boa, porque me faz aqui reminiscências. Eu me lembro, bom, eu comecei a cantar bastante cedo, mas tem uma coisa, então, que talvez, bom, nem todos saibam, né? Mas, enfim, eu acho que eu já coloquei isso em algum outro lugar também. Antes de cantar, já no mundo da música, então, antes de cantar, eu toquei outros instrumentos. E oficialmente, sim, oficialmente, eu era instrumentista. Certo? Eu comecei como tecladista pianista. Esse era a minha praia. Aí as coisas começaram a andar, e ali muito rapidamente, repito, eu tive uma família eu tive a graça de ter uma família bastante musical, bastante inspiradora nesse sentido. Então, a gente tinha muitos instrumentos ali, né, considerando as diferentes casas das famílias, enfim,
que se juntavam, a gente tinha muitos instrumentos a nosso dispor. A gente vivia aquilo com muita ludicidade. Então, rapidamente eu migrei para outros instrumentos, violão, guitarra, baixo, bateria, tá. Mas nunca me aventurei a cantar. Cantar foi a última coisa que eu fiz enquanto músico. E eu fui cantar, foi acidental. Como eu era instrumentista de harmonia, na banda que eu tocava lá, inicialmente nas bandinhas que a gente tinha, eu, que era considerado como, nossa, ele tem um ouvido muito bom, não sei o quê. Aí, claro, eu sou suspeita, minha mãe foi maestrina de coral, então a gente acompanhava isso, ela fazendo em casa, dividindo as vozes e tal. Então eu era o responsável por tirar as vozes, né, do nosso repertóriozinho e tal, e eu dizer, tu tem que fazer essa, tá, tu faz essa, eu faço aquela. Então eu não era cantor, e aí como eu tinha essa facilidade, de repente um belo dia, meu irmão que era o cantor, ele era um pouco mais velho que eu, 2, 3 anos mais velho, 2 anos mais velho que eu, mas na época ali, pré-adolescência, isso faz toda a diferença. Teve uma fase que ele começou a não dar mais conta de cantar as coisas agudas e eu era gurizinho. Então, nossa, pra mim cantar as coisas agudas era... super fácil. Aí ele chamou assim, cara, tu vai ter que me ajudar. As músicas agudas agora fica contigo. Tu toca e canta, e ele era o baixista. E daí nas minhas eu toco e canto. E eu achei, legal, divertido, vamos lá, é uma bandinha, a gente se ajuda. Tá, até aí era tudo uma grande brincadeira e tudo mais. De repente, a coisa começou a ficar séria pro lado dele. Ele começou a ficar mocinho. E aí ele chegou pra mim, cara, não vai dar mais não. Agora tu vai ter que cantar. Pra valer. Ou pelo menos assim, aumentar a divisão do repertório. E pô, não tem nada a ver ficar tocando o teclado aí atrás. Então eu comecei a ir pra frente. Bom, o resumo da ópera é que um belo dia... o meu irmão chegou pra mim e o legal é que foi durante um show, não foi combinado antes. Era durante o show, ele chegou assim, gente, eu vou chamar agora alguém aqui na frente pra cantar uma música e tal. E aí ele me chamou. Eu provo, não, ele vai vir e agora ele vai assumir o vocal da banda, uma coisa meio assim. Bom, o resultado foi que eu cantei, tava bonitinho, eu ensaiei e tal, né? Porque volta e meia eu cantava aquelas músicas em casa, ensaiando. Aí, o desenvolvimento da personalidade é interessante no processo. Eu, que era gurizão, eu era cabeludinho, acreditem, eu tinha cabelo e tal, essa barba obviamente não existia. E aí, o que começou a acontecer? Eu experimentei, pensa, eu era mocinho, naquela fase. Aí, as meninas começaram a olhar pra mim. Que bonitinho, ele é cantor. Aí eu comecei, interessante. Quer dizer que as meninas não olhavam pro tecladista, Ariel, só pro cantor, né? Então foi essa grande brincadeira que no primeiro momento me fez tornar cantor. Ainda não tinha paixão ainda pela voz. Beleza. Aí agora eu vou dar um resumão, né? Aí nesse meio tempo cantei, fiz um monte de aventura e tal. Aí eu tive a oportunidade de entrar em bandas sérias. Porque tava indo. Aí quando eu entrei em bandas sérias eu digo assim, já eram profissionais, já tinham uns, na época era vinil, né? Já tinha vinil gravado, enfim, eu cheguei a gravar um vinil, ufa. E aí eu comecei a ver que era sério, né? Pelo óbvio, assim, é sério o negócio, não é mais uma brincadeira ali e tal. Eu comecei a perder a voz, cantava 2, 3 músicas, tipo... E os músicos mais velhos, profissionais, começaram, olha, Ariel, se você quer levar a sério esse negócio, bicho, não é assim não. Não adianta ser só cabeludinho, bonitinho. Não, cara. O negócio aqui é sério. Então eu tive essa sorte, inclusive. Aí eu levei a sério. Ops, então eu acho que eu vou ter que estudar. Foi aí que eu comecei a estudar. Até então, eu nem sabia que existia, acreditem, senhoras e senhores, eu nem sabia que existia estudo de canto. Olha a ingenuidade do sujeito. E olha que minha família era de músicos. Eu não sabia. Bom, aí eles assim, não, olha, tu vai ter que estudar. Aí eu fui atrás. Aí o resto da história, né? Comecei a estudar. Nesse meio tempo, tu começa a ficar empolgado, né? Olha, tem isso, não sabia que a voz pega aqui. Nossa, que interessante, pega aqui, não pega ali. Enfim, aí eu comecei a estudar a voz. No primeiro momento a gente sempre é espectador, obviamente a gente é muito jovem, né? Não consegue processar tudo aquilo que está sendo efetivamente ensinado, pelo menos tão profundamente, né?
Resumo da ópera, eu comecei a gostar, comecei a achar que era pra mim. Eu comecei a achar que era pra mim. Mas a vida segue. Nesse meio tempo eu fiquei mocinho, cantando, fui fazer faculdade. Resumindo, eu fui indo. Passou Eu pela fui... dificuldade do seu irmão também, Ariel, da voz? Isso, passei, exatamente, menos que ele um pouco, né? Porque a musculatura estava um pouco mais funcionando. Então, vamos dizer que, brincando, nele apareceu muito evidente, em mim foi mais, né? Aqui ia colar, aqui ia colar. E aí eu fui me empolgando e fui aos trancos e barrancos, né? Fui avançando. Aí, a paixão mesmo, assim, pela voz de, peraí, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou me dedicar. Eu já era cantor, então pensa, sei lá, 10 anos pelo menos eu já cantava. Já vinha me tornando um jovem professor, meio filantropo, aquela coisa toda de quero passar para frente o que eu estou aprendendo. E nesse momento eu já estava na faculdade. Foi a faculdade de psicologia, claro, o cara fica mais maduro, a gente passa por muitos experimentos de reflexão, inclusive, né? Todos vocês que passaram por faculdade sabem disso, cada um na sua área. E na psicologia a gente é provocado a pensar o tempo inteiro sobre si próprio. Quem sou eu? Onde estou? Inclusive, por que estou fazendo faculdade de psicologia? Enfim, tu entra em colapso. E já era cantor, já tinha CDs gravados, já tinha uma carreira bonitinha. Então eu já tinha uma paixão prática pela voz, eu já era cantor. E eu era jovem professor. Mas aí eu entrei em colapso quando eu entrei na faculdade de psicologia. A gente começou a estudar cadeiras lá, além das reflexivas, vamos dizer, as hermenêuticas. Eu estudei anatomia. Eu peguei o último currículo do Brasil que uma faculdade de psicologia precisava estudar anatomia do pé à ponta. Antes, né, depois da minha turma, mudou o currículo. Agora nas faculdades a gente estuda só, né, a parte de neuroanatomia. Neurofisiologia, neuroanatomia. Então eu tive a graça, claro que na época eu odiei, né? Eu pensei, pra que eu vou fazer isso? Hoje eu agradeço demais. E aí começou a ficar sério o negócio. Aí eu pensei, eu realmente tô só cantando porque eu gosto, claro, legal, e tô ensinando. Tem um monte de coisa que eu não sei exatamente onde eu quero chegar e tô dizendo, mas não sei o que acontece mesmo. Aí começou um colapso, agora eu vejo como positivo, né? Aí começou a minha paixão. Aí eu tomei aquela decisão pessoal de, não, Ariel, se tu quer continuar professor de canto e tu quer, né, tu quer ter quer que teu trabalho seja ancorado cientificamente, afinal de contas a psicologia estava me provocando assim, olha, e aí, tu tá aqui fazendo faculdade, se esforçando para ser alguém no mundo da ciência psicológica, mas lá no canto tu tá comendo pelas beiradas, pois é. Aí eu decidi, não, então é para ser sério. Aí nasceu, eu diria, não é nem nasceu, efetivamente, desabrochou aquela paixão que já vinha sendo ali construída desde jovem e tal. Aí ficou sério o negócio. E o resto daí pra frente, levei bastante a sério e cá estou. Cá estou. Um super cientista da voz, né? E super entendido das distorções vocais, né, Ariel? Que é uma coisa que é muito místico às vezes pra gente, assim, a gente ouve aquela voz mais distorcida, mais suja, e aí as pessoas já pensam assim, nossa, isso faz muito mal a voz, né? Perfeito. E é muito legal esse trabalho de esclarecer isso, né? Não faz mal e bem executado é super saudável de ser feito, né? Ainda existe um tabu quando a gente escuta uma voz mais suja, né? Existe sim. Isso é muito importante que você fala, Cris, porque eu diria que este é um dos cernes, claro que isso melhorou e vem melhorando, né? Que bom. Mas esse é um dos cernes do debate voz, drive, barra alterada, desviada, errada, e a outra voz, que é a voz clean, a voz correta, a voz ok. Então eu diria que esse é o grande tchan do debate. Por quê? Porque quando a gente puxa para a fisiologia, ou seja, todo mundo bandeira branca, todo mundo com a bandeira branca e vamos para o laboratório verificar a fisiologia. A gente começa a mudar o conceito. Ops, dá para fazer, olha só que interessante e tal. Então eu diria que esta representação, até mesmo social, né? Depois, obviamente, adentrando na própria academia, essas representações de que a voz com distorção, a voz distorcida, a voz com ruído, a voz rouquinha. Esses tempos me falaram, tu é o Ariel, aquele da voz rouquinha. Esses conceitos que às vezes, né, são meio atravessados.
eu acho que esse é um grande... é um grande... É uma grande temática que não pode ser ignorada na reflexão das vozes distorcidas. Então, sim, tem essa representação, está mudando, e claro que eu tenho que defender aqui, não faltam pesquisas. Pesquisas videolaringoscópicas. 2, pesquisas cruzando outros tipos de dados. E não existem já sistemáticas mostrando a organização dos drives. Umas sistemáticas um pouco mais encurtadas, outras um pouco mais alargadas, mas existem. Então, continuar com este, né, como eu digo, com esta postura frente às vozes distorcidas, acaba que não é legal. Não é legal, porque, repito, não faltam já dados mostrando, não, cara, não é bem assim não, Ariel, tal. Mas, claro, vamos fazer justiça. Cris, vamos fazer justiça. Muito, obviamente, essa representação se deve, pelo lado antropológico do som distorcido, que está sempre ligado a coisa agressiva, violenta, as pessoas berrando. Ou seja, sim, está ligado a isso. E sim, as pessoas abusando. As pessoas abusando da sua. abusando da sua fisiologia em função desses fenômenos antropológicos, comportamentais. E também, obviamente, trazendo agora para o mundo da fonoaudiologia, mas pontualmente, Cris, me ajuda, me corrija. Aí sim, também na fonoaudiologia, por conta de que é uma ciência, sobretudo, quando o assunto é voz, sobretudo focada na voz falada enquanto comunicação, claro que depois pega o canto, mas eu digo sobretudo na voz falada enquanto comunicação, acaba que os desdobramentos destes fenômenos antropológicos das pessoas distorcendo a sua voz por comportamentos comunicacionais, traz para dentro da fonoaudiologia, ou chega para dentro da fonoaudiologia como patologia. Então, no fundo, a gente tem que entender que o profissional de fonoaudiologia, repito, claro, está mudando. Cá estamos eu e Cris, ela é fono, nós estamos falando sobre drives. Mas, então a gente tem que compreender, sim, que não é por maldade, brincando, né? Não é por maldade que o fono, num primeiro momento, ouve uma voz distorcidinha, fora do mundo do canto agora, fora do mundo do canto, e já desconfia, com toda razão, de tem alguma alteração aí, nós vamos ter que verificar o que é. Então nós temos que sim cruzar esses universos para poder separar o joio do trigo. Isso é uma voz distorcida de drive e canto. Isso é uma voz alterada na fala, então nós vamos ter que arrumar mesmo. Então, que bom, mas a coisa está indo bem, eu acho que está tudo muito positivo. Não, tá muito legal, né? A ciência tem avançado e só contribuído, isso é o máximo. Realmente, a voz falada e a voz cantada são ajustes diferentes, né, Ariel? Então, quando a gente vê uma rugosidade, né, algum ruído assim na voz falada, o ouvido fonoaudiológico tem aquele ouvido mesmo de, opa, né? Tem alguma coisa acontecendo ali. Mas quando a gente passa isso para o canto, eu falo que tem uma coisa no livro da Etienne que eu acho muito legal, que é a boa voz versus a bela voz. Porque a boa voz nem sempre é bela. E a beleza da voz está muito no indivíduo, né, Ariel? Você que é psicólogo aí, antropólogo. Perfeitamente. Então, está no ouvido do outro. A beleza da voz, nem sempre o que é belo para mim é belo para o outro. Né? E a gente, como fonoaudiólogo, a gente está, nosso ouvido é sempre procurando boas vozes, mas nem sempre a boa voz é uma bela voz para o outro. Então, às vezes, essa questão da distorção no canto levou muitas pessoas a sempre acharem, essa pessoa está gritando, e na verdade nem está, né, Ariel? Porque para executar um drive bem executado, a gente não pode ter. Tem que ser bem controlado, exatamente. Exato. Então, a tua fala foi perfeita. E deixa eu aproveitá-la e dizer, isso também aconteceu e continua acontecendo com professores de canto. O professor de canto, ele não foi treinado até então para ouvir vozes distorcidas com o ouvido técnico. Era também, tem coisa errada acontecendo aí. Passando pela filtragem estética, que nós sabemos, né, que tem toda uma história aí dentro da pedagogia vocal, que nós tínhamos uma certa sonoridade vocal como sendo a correta e a que deveria ser a perseguida, e tá tudo certo, é um fenômeno histórico. E
Por outro lado, toda essa preocupação com a parte patológica que não cabia ao professor de canto, né, mexer, mas identificar aí, cara, a tua voz não é assim não, eu vou te mandar para os profissionais, né, então, de saúde vocal. Então, aconteceu também com os professores de canto, mas, como tu bem disse, a ciência avançou, fonos e professores de canto e otorrinos estão sendo cada vez mais treinados, né, dentro das suas áreas de atuação para identificar, não, isso é realmente uma voz patológica lá, fenômeno comunicacional. Opa, isso está lá no conjunto de técnicas que os malucos da pedagogia vocal dizem que é uma voz distorcida. Interessante, está avançando, isso é maravilhoso. Não, é super legal, porque eu falo que eu já tive pacientes com lesões de prega vocal e no canto faz uma distorção, né? E aí a pessoa não queria melhorar. Não quero melhorar. Vai tirar meu drive, né? Vai tirar, não quero. E aí a gente tem que saber dosar isso aí, ver o que é patológico e o que é saudável. Perfeito. Posso comentar, Cris? Claro. Posso comentar? Porque isso é muito legal que você falou, porque daí vem bem é bem o dedo na ferida, brincando. Ó, senhoras e senhores que nos ouvem, não podemos confundir drives tecnicamente realizados por manobras, por treino, certo? E que são manobras, na minha hipótese aqui, são manobras feitas por pessoas que não têm patologia. Vamos botar assim, esse é o nosso cenário agora. O sujeito não tem uma patologia, mas ele aprendeu a se plastificar fisiologicamente e produzir os ajustes que nós chamamos de voz distorcida, drives. Isso é um caso, isso é o que nós desejamos. Mas nós não podemos ignorar, e aí sem dúvida nós precisamos trabalhar mais do que nunca, porque tem que trabalhar sempre de mãos dadas, mas mais do que nunca com os profissionais de saúde vocal, pontualmente os fonos neste caso, quando a gente está diante de um sujeito que, em nome da sua estética desejada, em nome dela, ele mantém um comportamento vocal cantado, mas que advém de uma patologia. Veja bem, nós não estaríamos trabalhando com esse sujeito uma técnica de drive, por mais que abra é ótimo, né? Por mais que abra um drive, produza um drive naquela voz ali que está patológicazinha. Então é só para ficar claro, uma coisa é um drive que está resultando de um não controle, entre aspas, né? Um não controle técnico, e sim de uma condição. Repito, a gente tem que trabalhar então agora de mãos dadas total com o profissional de saúde vocal. E outra coisa, a desejada no mundo dos sonhos da pedagogia vocal rocker não só rocker, estou sendo injusto. Na pedagogia vocal, porque tem cantores, né, de outros estilos e não apenas o rock que usam o vocal. Sertanejo, né? Perfeitamente. Então, no mundo do ideal eu vou trabalhar com vozes não patológicas e vou trabalhar os ajustes para produzir drives. Então, isso é muito importante, sim. Sabe por que, Cris, eu fiz questão de falar isso? Para que a gente não fique com aquela impressão de que, entendi, então o drive é uma condição natural do sujeito em função de algo que ele tem lá dentro. São duas coisas distintas. Muito bem. Tá? É só para ficar isso bem claro. Obrigado pela oportunidade. Bem claro, claro. Não, e essa distorção, por exemplo, que eu falei de paciente que tinha uma doença mesmo, que tinha uma patologia na prega vocal, quando é patológico, não sai, né? Na voz falada Perfeito. Tem aquele ruído, tem aquela distorção. Não é um ajuste que a pessoa faz, né? E aí ela consegue, às vezes, essa distorção no canto, e é lindo, né? Maravilhoso, então vamos deixar. Perfeito. Então as pessoas têm que ter consciência disso também, né, Ariel? Ótimo, aí, aproveitando perfeito. O gancho, vamos lá. Hoje nós estamos de boa aqui, né, para conversar? Yeah! Olha só, esse trabalho de professores de canto e fonoaudiólogos juntos, eu acho muito legal quando a gente tem essa aliança, essa parceria, né, Ariel? Mas nem sempre é assim. Perfeito. Vamos lá. Estamos na luta. Vamos falar primeiro aqui do fonoaudiólogo e depois a gente vai para o seu lado. Tá bom. O que você acha dos fonoaudiólogos que são professores de canto, que estão tentando ser professores de canto dos seus pacientes e dos seus clientes? O que você acha sobre isso? É um
uma temática importante e espinhosa. Vamos refletir sobre. E já fica um convite a todo... Detalhe, Ariel, um fonoaudiólogo que não tem formação em canto. Porque a gente tem um profissional que tem as duas formações. Belíssima observação, perfeito. Eu, por exemplo, sou fonoaudióloga, sou especialista em voz, tenho uma formação em voz artística pelo CEV, que é o Centro de Estudos da Voz. Tenho vários cursos da AJU sobre atualização em voz cantada, lá de BH, que foi onde eu te conheci. Mas eu não sou professora de canto, eu não tenho formação alguma para dar aula de canto e para trabalhar com estética vocal no canto. Então eu queria que você falasse sobre isso aí. Massa. Essa temática, ela é extremamente importante. Importante, e aí eu ia dizer assim, senhoras e senhores que nos ouvem, estamos todos no mesmo barco, tá? Somos todos profissionais da voz, isso mesmo. Nós temos que encarar esses debates com muita positividade, certo? Em ciência a gente funciona assim. A gente vai, um vai apontar o fenômeno assim, olha, gente, eu consegui identificar isso. Aí vai vir o outro e dizer, interessante, eu estou vendo do outro ângulo e ó, eu vi isso que tu não viu. Aí os dois debatem tranquilamente e de boa e chegam numa terceira via. É assim, ou seja, nós temos que levar isso com carinho agora, tá? Então vamos a umas reflexões aqui. A Cris depois já fez um adendo que é extremamente fundamental. Uma coisa é o fonoaudiólogo, certo? Que, além de ser fonoaudiólogo, esse especializou em canto, esse especializou em voz, e ele foi muito atrás disso, ele também é professor de canto, fez as formações necessárias, fez os estudos necessários, ele é um músico também. Ó, temos um cenário aqui. Vamos deixar ele de lado por enquanto. Vamos pegar o outro sujeito, que é, vamos brincar, que é realmente o que dá... que é o que dá polêmicas, no bom sentido da palavra. Suscita reflexões. O outro cenário... Tudo que eu pude dentro de voz. Mesmo cantada. Mas, sem querer querendo, né? Até porque no mundo real a gente sabe que não é tão fácil assim, tem tempo para fazer as coisas. Eu não me especializei em música. Não é a minha linguagem. Eu não tenho essas habilidades desenvolvidas. E não fui atrás porque não deu. Até aí, quer dizer o quê? Que esse profissional, então quer dizer que ele não pode... Não, ele pode lidar e deve lidar com cantores. É óbvio que ele pode e deve. Mas o espinhoso, e isso vai valer depois pra gente, a gente vai, provavelmente, Cris, vamos falar dos professores de canto também, né? Fazendo o contrário. O problema estaria em, na medida em que eu vou fazer, eu sou o fono agora hipotético, tá? Eu não sou fono, tá, gente? Só para deixar claro. Eu sou o fono hipotético. Eu vou fazer uma intervenção no meu paciente cantor. E sem querer, com todas as boas intenções, eu começo a aplicar nele algumas técnicas de treinamento, não sei se o nome seria esse, vai me ajudar. Algumas coisas que são... Deixa eu ligar aqui. Eu começo a usar algumas coisas que são próprias lá do pedagogo vocal que treinou, estudou e tem habilidades musicais desenvolvidas para isso. E eu começo, com todas as boas intenções, a aplicar. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, por favor. Tá? Estou dizendo que poderia se discutir a eficiência disso. O que não quer dizer, por favor, senhoras e senhores, que a pessoa não está absolutamente com todas as boas intenções. Nós sabemos disso, que nós, em nome de viabilizar o outro, né, afinal de contas, ele está aí na nossa frente precisando da gente. A gente lança mão do que puder, e desde que esteja dentro da nossa capacidade e possibilidade, nesse caso, possibilidade técnica, habilitação, a gente lança mão. Então não é uma crítica negativa, tá? É só para a gente refletir. Ariel, então eu sou esse fone hipotético que você está falando, Ariel. Ué, então eu só estou dizendo que tem que correr atrás da outra parte. Tem que musicalizar. Tem que se tornar uma pessoa que vive, não de música, né, mas vive a música, que é músico. Resumindo, tem que se tornar um músico ou musicista. Aí a formação é completa. Aí não tem para ninguém, dicas de passagem. Aí não tem para ninguém. Então, ser positivo.
Agora, né, continuando a reflexão, o que é negativo, negativo não é negativo, o que é passível de reflexão é isso, eu não tenho as habilidades técnico-musicais e acabo, às vezes, metendo os pés pelas mãos. Eu vou dar um exemplo prático. Cris, entra no meu teatro, por favor. Combinado. Cris, para vocês fonoaudiólogos, né, aproveita para já falar para todo mundo ouvir. Eu sei que deve ter um monte. Eu botei nos meus grupos, eu sei que tem a galera que é da pedagogia vocal que está nos assistindo. Para vocês fonos, o que significa pitch? A sensação da frequência, a percepção auditiva da frequência. Então tá. Então, se eu estiver na mesma nota, mas eu começar a mudar, por exemplo, as frequências que participam dessa nota, dessa série que forma essa nota. Se eu começar a mudar literalmente algumas características num analisador de espectro, por exemplo, um software, eu posso mudar o pitch da nota ou nada da nota. Eu posso mudar o pitch do fenômeno ou nada a ver. Continuará o mesmo pitch. Eu não entendi muito bem a sua colocação. A minha pergunta talvez não foi muito bem elaborada. Ó, eu vou dar um exemplo prático. Você consegue ouvir o que eu estou fazendo aí? Consigo. Tá, beleza. Nos empreste, Cris. Lembrando, gente, a Cris aqui entrou no meu teatro, ela está emprestando seus ouvidos e a sua expertise de fono. Não, isso é muito importante, quer ver? Depois eu vou fazer com os professores de canto também. Cris, ouça isso. Continua ouvindo. Temos esse fenômeno, não vamos dar o nome aos bois. Só responde para nós agora, munida dessa análise técnica. Mudou o pitch ou não mudou o pitch? Não mudou o pitch. Perfeito. Então, pelo que eu estou entendendo, pitch é nota. É isso? É, a sensação da frequência da produção da voz. Muito bom, olha só. Aí se a gente perguntar para um professor de voz, de canto, se a gente perguntar para ele e fazer essas experimentações, ele vai falar coisas assim. Eu estou exagerando, tá, gente? É para refletir mesmo. Mudou o timbre isso aí, Ariel. Não mudou a nota, mudou o timbre. Mudou o timbre. Mudou então a série harmônica, porque daí a gente sabe que vai fazer mudanças no timbre. Ok. Até aí fechou? Pois é. Que massa que a Cris, a nossa representante da fonoaudiologia aqui, falou para nós isso. Não mudou o pitch, não, cara. A nota continuou a mesma coisa. Tu só mudou aí, concordando com os professores de canto, tu mudou o timbre, Ariel. Tu foi mexendo em alguma coisa aí que mudou o timbre, mas a nota é a mesma. Na prática, nós já vimos situações onde isso é confuso no debate entre professores e fonoaudiólogos. Não, o que mudou foi o pitch. Aí o professor de canto, não, mas o cara não mudou a nota. Não, mas ele mudou o pitch. Aí o professor, não, mas ele continua na mesma nota. Porque o professor de canto, ele é músico, ele está focado em nota, 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 nota. E aí esse debate, claro que a gente sabe que vai ser infrutífero no final das contas, mas ele acontece. Então, só brincando com a ideia, é onde tu quer chegar? Se o fono, ele sabe o que é pitch, mas se ele também tem que saber o que o professor de canto, que é músico, entende como sendo aquilo que a fonoaudiologia fala que é pitch. Para os dois conversarem, e aí, finalmente, né, o cliente, que é quem interessa, né? O cliente, professor, eu fiz aula com o professor Ariel, Cris, eu fui lá com o Ariel e ele falou para mim que a minha nota aqui, ó, o meu lá 4, Cris, que vai falar a linguagem do professor, o meu lá 4, Cris, eu não consegui, sabe, produzir. Aí a Cris vai fazer uma análise. Se a Cris não tiver capacidade de codificar lá 4, lá 4 eu tô ligado lá nos professores de canto, aí ela vai ter um instrumento lá ou um software, né, que seja, ela vai... nesta frequência aqui, ô Joãozinho. Aí bem aí, Cris, que eu tô ferrado. Aí agora a Cris decodifica. Estamos falando de 440 Hz, então aqui eu sei que muscularmente... Aí agora a Cris faz... Aí falou minha língua.
Exatamente isso. Então, nesse intercruzamento, sabe? Às vezes rola um opa, opa, e isso vale para o professor de canto, senhoras e senhores. Cris, nós vamos entrar nisso. Não, eu acho Professor legal. de canto. Então, Opa, aí não. deixa. Por O que favor, acontece? tomarei meu café então. Tá bom. Porque às vezes o próprio cliente chega no meu consultório que fala: ah, você é fono que atende cantor, você atende fulano, você atende ciclano e tal. E aí chega e fala assim: então, eu quero aprender a cantar. Aí eu falo: você Isso. está no lugar errado. Você Isso está no mesmo. lugar errado. Eu não vou te ensinar a cantar jamais. A É estética isso. não é comigo, né? Então, assim, aí às vezes acontece do fonoaudiólogo, às vezes, sei lá, dar a louca e falar: peraí, né? E a gente, eu Exato. não tenho informação alguma para isso. E outra coisa, aí vamos inverter as coisas e vamos falar do professor de canto? Yes. Ah, alguns professores de canto, porque, e assim, no Brasil não existe ainda uma legislação, né, Ariel? Para você dar aula de canto, você precisa de Perfeito. formação. Não E eu não, existe. e eu não estou querendo dizer que o professor que não tem a formação também, um bacharelado em canto, ou uma licenciatura, não seja um bom professor de canto também. Não quero dizer Ok, isso. Mas sim. como Ok, no dá para entender. país a gente não tem uma legislação que fale sobre isso, existem também alguns professores de canto que às vezes até usam alguns instrumentos, assim, né? Que às vezes é de habilitação do fonoaudiólogo. Também não quero dizer que o professor de canto não pode usar. Se a gente for Perfeito. falar Tô do entendendo. tubo Lax Vox, por exemplo, que é famoso aí, né? Não, o professor de canto tem habilitação para usar também, claro, quando estuda. Mas aqueles professores de canto que nem sabem para que funcionam e começam a usar com o seu aluno porque viu na internet, por exemplo. Perfeitamente. Isso é muito sério. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Senhoras e senhores, bom, eu vou agora me imbuir também de ser um profissional da saúde, né? Não atuo mais profissional da saúde, nesse caso, saúde mental, no meu caso, né? E aí eu vou fazer a seguinte defesa para poder já atacar aí esse fenômeno. Senhoras e senhores, quando qualquer técnica que foi desenvolvida para, sobretudo, manutenção da saúde, promoção da saúde, seja então saúde psicológica, seja, né, saúde, puxando a brasa para o nosso assado aqui, saúde vocal, vamos falar assim. Tem que ter uma habilitação. Tem que ter uma habilitação. E não é uma habilitação só no sentido, né, de legislação, que seria muito importante também, mas infelizmente, como a Cris falou, nós não temos. Por isso que, né, nós temos aí para todos os gostos, vamos dizer, profissionais para todos os gostos, pensando na pedagogia vocal pontualmente. Mas extra-legislação tem que ter habilitação técnica. E para ter habilitação técnica, você tem que fazer alguns procedimentos que são oferecidos por instituições que fazem essas habilitações técnicas. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Eu, Ariel, e Cris me já posso atuar como fono. Que? Entende? Jamais! Ou seja, nós precisamos separar bem as coisas. E aí, voltando para a questão dos apetrechos, isso é muito sério, senhoras e senhores. O professor de canto, ele precisa entender que ele não é um profissional da saúde vocal. Ele precisa entender que ele é um profissional da, eu vou chamar assim, a gente vai brincando com as palavras, da habilitação técnica, da promoção técnica. E isso, claro, desdobrando em questões, né, estéticas, técnico-estéticas musicais. Ele é um profissional de promoção da performance vocal no sentido do desenvolvimento técnico. Ele é o treinador do lutador. Ele treina o golpe do lutador. Ele não habilita o músculo do lutador num primeiro momento para que depois... Não, ele treina o golpe do lutador. Aí, se preciso for,
eu identifiquei, eu sou o treinador do lutador, eu identifiquei que o golpe que eu estou tentando ensinar para ele, o drive, o belting, o não sei o quê, eu identifiquei que eu não estou conseguindo fazer com que, voltando ao lutador, que o braço faça o movimento que eu queria que ele fizesse. E não é porque eu não ensinei a técnica direito, estou ensinando, já tentei todas as ferramentas técnicas que eu conheço das escolas de metodologia vocal. O que será que pode estar acontecendo? Será que tem alguma coisa orgânica, muscular, que eu não estou conseguindo fazer? Aí eu preciso encaminhar para profissionais habilitados, certo? Habilitados nisso, na fisiologia, na biomecânica, que são por excelência neste momento, estamos falando dos fonos. Eles são por excelência esses especialistas. O que não quer dizer que sim, o professor possa e deva ir atrás disso, mas não adentrando, por exemplo, na questão da reabilitação, etc. e tal. Não é isso. Bom, falando pontualmente, professor usando canudinho, perdão a palavra, tá? Não é pejorativo não, mas as técnicas, tubo de ressonância, LaxVox, o tubo não sei mais o quê, tem que ter algum tipo de habilitação. Tem que ter algum tipo de habilitação. Vamos dizer assim, ó, se houver uma legislação que por acaso tenha dito assim, Conselho Federal de Fonoaudiologia, junto com mais instituições de saúde, vamos dizer assim, fisioterapia, sei lá mais o quê, ó, gente, foi mostrado por A mais B que a técnica do tubinho aqui tem umas regras que são específicas e habilitadas apenas para os fonoaudiólogos, em termos de aplicação. O professor de canto ele precisa, não tem nem que discutir isso, respeitar isso, assim, ops. Ah, não, mas eu fiz um cursinho, cara. Tem legislação para você fazer isso? Não, não tem. Então você não pode fazer. Repito, eu fiz um cursinho de, sei lá, medicina quântica de final de semana. Estou habilitado, agora eu sou um médico terapeuta holístico quântico. Não é assim que funciona. Ainda mais, por isso que eu comecei falando de saúde. Ainda mais quando você sabe que pode desdobrar em coisas muito sérias para a pessoa que está ali com você, para o seu profissional, né, para o seu estudante, para o seu... Então, professores de canto, por favor, é uma questão ética, não é nenhuma questão de capacidade técnica. Ninguém está dizendo aqui nessa live que você que faz isso por acaso não tem capacidade técnica. Não é isso. Não se empolgue com as coisas que você não tem essa habilidade barra autorização para fazer. Isso não é interessante. Mas eu vou fazer uma defesa. Não quer dizer que a gente tenha que continuar trabalhando no sentido de uma legislação, de um curso um curso mais segmentado para habilitação de profissionais que queiram trabalhar com isso. Tudo bem. E, indo mais radicalmente, porque o tubo, vamos dizer, o tubo ainda é inocente, Cris. O tubo é inocente. Tem coisas muito mais radicais, exatamente. Professor de canto querer aplicando laser. Cara, isso é maluquice. Isso é maluquice. É uma irresponsabilidade e é uma maluquice. Certo? Vou fazer um apelo. Nós, professores de canto, na medida em que nós também somos cantores, pelo menos uma grande parte, e na medida em que então nós acabamos nos tornando, sem querer querendo, formadores de opinião, é um sem querer, porque faz parte do mundo artístico, eu acho também, cuidado! Aí eu, Ariel, agora vou começar a dizer para as pessoas que fazer laser é legal. Eu sou responsável por um monte de gente que vai começar a fazer sem habilitação, sem treino, sem saber o que está fazendo. Mas eu tô fazendo, sabe por quê? Porque é legal, quero mostrar pra galera que eu tô ligado na ciência vocal moderna, que não sei o quê. Ô, Ariel, e aí, vou falar. Nem o fonoaudiólogo especialista em voz, que não tem habilitação para trabalhar com laser, para trabalhar Perfeito. com eletroestimulação, não pode fazer. E aí eu quero puxar essa sardinha também para essa quarentena, para esse momento que a gente está vivendo. O que acontece? Agora, a gente não pode fazer atendimento presencial. A gente precisa se reinventar e fazer atendimento online. E agora, Ariel, mais do que nunca, a técnica vocal tem sido mais importante. Porque o que vai ser de mim como fonoaudiólogo se eu me escondo atrás de recursos de apetrechos. terapia?
E eu não Perfeito. quero dizer aqui que o recurso terapêutico não é bom. Entenda, vou fazer igual a Ariel, entenda. Entenda. Recurso terapêutico é ótimo quando bem usado por pessoas habilitadas. Mas isso agora vai fazer a minha terapia da técnica vocal ficar diminuída? Não vai. E aí, se você é um profissional, fonoaudiólogo, que se esconde num laser, numa eletroestimulação, no ultrassom, que agora também tá vindo com tudo aí. Se você só depende desses recursos para tratar o seu paciente, o que vai ser de você agora? Perfeitamente. Né? A Tua gente reflexão precisa fantástica. ser um profissional habilitado nas técnicas vocais. As técnicas vocais são o melhor caminho, na verdade, para a gente tratar e habilitar o outro. Então, agora Cris, você tem que escrever isso, hein? Você tem que escrever isso. Publica alguma coisa legal, porque nesse momento de quarentena, essa tua reflexão é fantástica, cara. Fantástica, é sério. Não, é muito porque, legal. assim, tá sendo muito difícil, né, Ariel? Você já tem usado esse recurso virtual e tecnológico há muito mais tempo que eu. Eu me lembro até de uns cursos, assim, há uns anos, nem vou falar quanto tempo, não. Há uns anos que eu fiz com você, que eu falava, mas a gente perde alguma coisa na tecnologia. É claro que perde, né, Ariel? Mas não impede. Claro. Perde, mas não impede o trabalho. Então, agora, nessa época, eu tenho visto assim, dá para fazer um trabalho com toda a técnica vocal, que é o mais importante, e ajudar o outro, e fazer um trabalho fantástico sem recurso terapêutico nenhum. Perfeito. Cris, você me faz pensar... Tua reflexão foi para mim maravilhosa. Tu me faz pensar, eu queria comentar algumas coisas em cima do que você falou, assim, ideias que eu fui arrancando aqui. A técnica vocal, historicamente, claro que vou puxar a brasa pro assado, né, do canto agora, né? Cada um vai puxando a brasa pro assado aí. É toda do canto, o mérito é todo assim. Manuel Garcia, todos de vocês. Pensemos o seguinte, veja comigo. Historicamente, pensa comigo, historicamente, os cantores, eles não tinham esses apetrechos. E como a Cris falou, gente, muita calma nessa hora, ninguém tá dizendo que não é legal, é legal. Se tiver habilitação e poder fazer, mas não é a essência do negócio. Tô puxando claro. O recurso te ajuda, mas não é o recurso que faz acontecer. Que faz acontecer, exato. E o cantor fica com aquilo assim, nossa, eu usei um laser. Nossa, o laser faz milagres. E cadê o exercício associado ao laser? O próprio paciente não valoriza a técnica vocal. Ele valoriza mais o laser que foi aplicado do que a técnica que foi aplicada. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí, Cris, isso então me faz pensar, historicamente a técnica vocal não tinha apetrechos, e historicamente nós não podemos negar, os cantores se desenvolviam muito bem, obrigado. Estou pensando nos cantores líricos historicamente fantásticos. 2, nesse momento, mais do que nunca, como a Cris falou, realmente não dá para fazer recurso. Caramba, agora mais do que nunca eu preciso saber orientar exercícios técnicos que mexam nas coisas. Lá o sujeito me vendo na tela, eu ensinando ele fazendo lá e ele acontecendo. Nossa, então realmente os comandos técnicos, agora seja para o canto, seja para a parte terapêutica, são essenciais. Nossa, então mais do que nunca eu também preciso, pelo menos eu tenho que ficar muito habilitado com essa lição que a pandemia está me dando de caramba, eu tenho que inclusive melhorar a minha comunicação para com o outro no sentido de ele literalmente entender o que eu disse para ele produzir o que ele fez, né? Produzir e mexer nos músculos que eu quero que ele mexa. Do contrário, é subjetivo. Professor de canto ensinando pela internet. Tô brincando, gente, cuidado. Joga a voz aqui. Joga a voz aqui. Cara, o outro sujeito do outro lado vai ficar... Né? Claro que estou exagerando um pouco na brincadeira, mas então é uma coisa importante. E aí, uma outra coisa que eu gostaria de falar, na mesma esteira, tem a ver com o que eu falei anteriormente. É a coisa da memória de acesso. A gente tem defendido isso bastante assim para memória de acesso. Como eu vou fazer o outro acessar aquilo que eu quero que ele acesse de fato? Eu quero que ele mexa no... Vou puxar a brasa agora para o assado das duas áreas interseccionando, pensando em músculos. Eu quero que ele mexa no TA. Basta eu dizer para ele, faz uma voz grave. É isso.
Eu só tô querendo dizer com isso que é o comando que eu tô dando. Tem que tomar cuidado. Que não sabe o que é alterar, ele precisa Por exemplo. de uma informação. Porque Exato. essa questão do online, então, Ariel, é muito complicado. Porque pessoalmente já é difícil. Pessoalmente, Exato, igual imagina online. entender o que você quer que ele entenda já é difícil. Exato. Né? Eu já tive uma situação no consultório que foi, assim, surreal, de coisas bobas, que você fala para a pessoa assim, ó, faz uma lavagem nasal com soro fisiológico, mas não faça com um soro gelado, né? Porque vai fazer vasoconstrição. Faça com um soro em temperatura ambiente. Bem inocente, Aí o otorrino me liga e fala assim, Cristiane, você mandou o paciente fazer lavagem nasal com soro quente? Oi, né? Então, como é que você vai pedir para o outro, vamos acionar o TA. Aí o outro vai ficar, oi? Como? Isso. Perfeito. Então, esses momentos de quarentena / aula online, né? Que isso seja uma lição para nós daqui para frente também, né? Eu preciso refinar a minha comunicação técnica. Bem assim, comunicação técnica, porque este comando vai ser, eu estou tentando transformar ele numa prática no outro. Então isso eu acho que é um grande aprendizado, que é oficialmente, né? Trazer aquilo que atravessa-se de subjetividade por uma coisa mais objetiva. Por isso que a linguagem técnica é sim, senhoras e senhores, importante. Estou falando para aqueles que ficam, vocês ficam falando muito de coisa técnica, de fisiologia. Porque a gente quer tornar o negócio objetivo. A gente quer que este cérebro e o cérebro do outro se conectem. É para mexer em tal coisa e o som. Entendi, Ariel. E não ficar só no subjetivo. Só no subjetivo. Vou dar outro exemplo que cruza as duas áreas. Vamos trabalhar o teu CT. Entendi. E como é que é para fazer? Aí o sujeito. Independentemente da vibração de lado, não interessa. Posso trabalhar o CT de outra maneira? Não, porque eu fiz um curso de final de semana e eu aprendi que CT é quando a voz fica assim. É complicado. Então, estou dizendo isso que, voltando aos comandos, né? Que é subjetivo dizer, vamos mexer no CT. E aí fazer, na verdade, tu ofereceu um espelhamento neuronal para a pessoa e a pessoa imitou o som. Tá tudo certo, faz parte do processo. Mas isso não é a mesma coisa do que dizer, vamos treinar o CT. Porque o CT, só para fisiologizar, para quem gosta, dá para fazer um monte de coisa que nem som tem se você não quiser. Só estou querendo dizer que a gente tem que refinar cada vez mais o comando técnico para a gente poder ter mais resultado, gente. É só isso. A gente quer que o resultado seja mais eficiente, seja mais rápido, para a pessoa poder usufruir daquilo com com um pouquinho mais rápido, para ela poder ficar feliz, para ela poder se satisfazer e sempre com segurança, com segurança de resultados, vamos colocar assim. E isso vale, aproveitando e puxando a brasa pro assado, para os drives, se não for assim, veja, por isso que eu estou fazendo essa defesa apaixonada, se não for assim, é jogar a galera no espelhamento neuronal total e, se funcionar, funcionou, se não funcionar, a culpa é do outro, é porque ele não nasceu para fazer isso ou fez errado. Aí eu tiro o meu da reta. Então, sim, aí, é um grande desafio. Aí, quando a gente está falando de saúde vocal, Ariel, eu, como profissional de saúde, se eu ensino outro virtualmente a fazer alguma coisa errada, com tensão, e a pessoa pode se machucar mais, na verdade. Então, a gente precisa de ter, assim, como esse novo momento que a gente está vivendo, a gente está tendo que se reinventar, né? Eu falo assim, você já tem uma experiência com seus cursos online e tal, e eu realmente não tinha muita experiência. Atendi um ou outro, assim, mas agora é o momento que você perde, né? Aquelas dimensões todas da voz, e a gente está aqui, eu aqui, você aí. Eu não posso fazer nenhuma massagem laríngea no paciente, por exemplo. E aí eu vou trabalhar com relaxamento, abaixar a laringe. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Dá certo, claro que dá certo. Mas quando a gente trabalha com saúde, a gente tem que saber que o outro entendeu o que você quer. Exatamente isso. Perfeitamente. Não é legal? Muito bom. É um desafio muito positivo. Vou aproveitar, Cris, e falar para você que eu fui muito relutante lá atrás com trabalhos pela internet. Por aquela coisa romântica de professora de canto, inclusive, tá aqui junto, cara a cara, tete a tete. E é muito mais, claro, divertido e tal, né? É muito mais humano, aquela coisa toda. Então eu fui relutante. Mas
Na medida em que eu aceitei o desafio, porque me convenceram, ainda bem que me convenceram, Ariel, pô, mas olha só, cara, tu não dá aula lá no Ariel, eu Amapá. acho que a gente, rapidinho, eu acho que a gente tem tempo de live. A gente tem 1 minuto só, eu acho, agora. Aí a gente fecha e monta Vamos ver de outra. novo? Então tá bom. Isso, já avisa todo mundo aí, galera, a gente entra de novo, tá bom? Ó, gente, falta 1 minuto para acabar. Eu nem sabia que tinha tempo. Aí a gente. Ô, Cris, vamos fazer o seguinte, então. Encerra para nem cortar o que eu vou falar, encerra, já chama de novo. Combinado.